Vamos fazer a prevenção. Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente previne de ter um acidente, de ter uma exacerbação de um acidente, de ter um problema maior no consultório em relação a tudo que a gente já passou, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, como sempre, como tudo, a anamnese não pode ser relegada. E vem sendo muito relegada. Infelizmente, né? O bom profissional, ele vai, às vezes, resolver um caso baseado num detalhe que ele escutou na anamnese, que ele colheu na anamnese. Então, a anamnese detalhada, ela é fundamental para a gente estabelecer se aquele paciente há um nível de segurança para um tratamento, né? E se também, por que não, qual vai ser o nível de invasão que nós vamos fazer dentro daquele espaço endodôntico. Se a gente vai chegar até o forame, se vai ultrapassar, o que vai fazer, né? Faça a técnica que fizer, né? Isso é uma questão de cada um, mas está ciente que para você fazer determinada técnica invasiva, é necessário ainda mais uma anamnese detalhada, que você levante os distúrbios de coagulação, se o paciente, entre eles, né, as coisas que mais nos chamam a atenção na anamnese, para os distúrbios que a gente já falou, para o paciente que usa anticoagulante, principalmente a varfarina, tem muito paciente que usa varfarina, para as deficiências imunológicas em geral, que eu já falei, lembrando sempre, cuidado com os pacientes que mentem às vezes é o medo de não ser atendido, aquele paciente, se eu não falar, né? A gente passou muito isso na época que se falava do HIV, né? A gente escutava muito isso do paciente, muitos pacientes que não falavam, mas não é só isso. A gente tem bastante paciente que tem deficiência imunológica e não fala, não conta, e a gente tem que fazer a nossa avaliação também, né? Esses dias nós tivemos uma paciente em Brasília, na clínica de Brasília, ela tinha por volta de 30 anos, eu acho que, calculando, ela tinha uns 180 quilos, 150 para 180 quilos, e ela sentou na cadeira, fui lá, peguei a anamnese, a hora que eu olho, saúde normal. Ela declarou saúde normal, pressão normal, tudo absolutamente normal. E nós sabemos que uma paciente nessas condições, com obesidade acima da mórbida, né, não tem uma saúde normal. Claro que não, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os pacientes adictos, alcoólatras já, a gente sabe que tem esse nível de deficiência imunológica alto e muitas vezes o paciente não nos fala, né? Então, só lembrando sempre muita atenção a isso. O paciente está usando bisfosfonato, né? Não é pouco também, nós temos muitos pacientes usando bisfosfonato. E aí, se a gente tiver alguma dessa situação, tomar as atitudes preventivas em relação a cada uma delas. Outro passo da prevenção é estimar o posicionamento dos ápices, né? Onde está esse ápice? Mas então eu tenho que sempre fazer isso para fazer endodontia? Não, não é isso. Mas é que a gente tem que pensar nisso. Cada vez mais a gente vai ter mais tecnologia que nos permita fazer essa estimativa e a gente tem que usar, e eu vou falar agora algumas maneiras de a gente poder fazer essa estimativa mais correta para que a gente se prepare melhor, previna, se prepare para um possível processo inflamatório ou mesmo o previna, se a gente achar necessário. Então, como é que a gente conhece, então, o posicionamento apical? Um bom exame clínico, fazendo um bom, observando aquele paciente, as radiografias e principalmente a tomografia. Então, no exame clínico, o que nós vamos ficar atentos? Eu vou tratar um canal, qual é o paciente? Eu vou fazer um tratamento, o paciente me foi indicado para o consultório. Quando eu começo o exame clínico, já fiz a anamnese, já vi né, quais são as condições, ele já me disse o que tem, já passou toda a queixa, já tem o histórico pronto. Aí o paciente, vamos para o exame clínico. Umas coisas que me chamam a atenção para esse aspecto, por exemplo, está aqui, né? Pacientes, por exemplo, com uma extrusão grande como essa. Né? Será que a posição dos ápices, principalmente os ápices dos dentes, os ápices vestibulares desse molar, será que eles estão numa posição boa, segura, ideal? Né? Provavelmente não estão. E esse molar? Né? Esse segundo molar?
Provavelmente também não está. Esse é um dente que eu tenho muito medo. Eu vejo um paciente, um caso como esse, eu tenho muito medo. Eu vou à radiografia, tomografia se eu tiver, porque eu tenho muito medo. As mudanças de posicionamento de segundos molares inferiores, elas frequentemente levam aquele ápice a um contato direto aos tecidos moles, a uma desproteção da tábua lingual. Mais um aqui, né? Será que esse paciente... Porque a gente fala, olhando um caso desse, a primeira coisa que você pensa na coroa. Como é que eu vou fazer para fazer a cirurgia de acesso sem perfurar? Muita tensão, porque é um dente muito difícil pela inclinação, mas também o ápice. Se a coroa está aí, onde está o ápice? Lógico que ele não está numa posição favorável. Lógico que a gente tem que pensar também nesse fator quando fizer um tratamento extraforaminal, né? Uma ação extraforaminal. Qual é o melhor meio, né? Esse é um meio o principal e único se você tiver. Qual é o meio para se conhecer o posicionamento apical? É a tomografia. Porque a tomografia ela nos dá a estimativa exata da posição onde está o ápice. É só olhar que você vai ver, não tem dificuldade. Não há qualquer distorção. Se você numa tomografia vê que está a 2 milímetros do ápice do osso, ou a 2 milímetros do canal mandibular, está a 2 milímetros do canal mandibular. Não precisa se preocupar. Elimina as sobreposições anatômicas. No caso dos superiores, não dá para fazer uma análise mais detalhada com radiografia de maneira alguma. Portanto, em caso de dentes superiores é muito importante, mais ainda do que em inferior, né? E ela dá essa observação, portanto, confiável das relações dos ápices com as estruturas anatômicas e com a cortical externa. Então tá aqui, ó. Tomografia mostra, não tem, dá para ver, não tem segredo, né? Tá aqui, ó. Olha onde está o ápice deste molar inferior, né? Tá completamente fora, em contato com as vias inferiores, em contato com, né, fora do osso. Então a tomografia é o exame de escolha para esse tipo de problema. Aí a questão é a seguinte: professor, mas a tomografia é um exame caro, a tomografia é um exame que eu não peço normalmente. Se a gente olhar, inclusive, hoje, as diretrizes da Associação Americana de Endodontia para uso de tomografia, é somente em casos necessários, ok? Porém, a minha tese de doutorado, eu tenho essa conclusão, né, e falo isso com firmeza. Não, a tomografia é um exame que deve ser utilizado para todos os casos de endodontia. Claro que nós estamos falando uma projeção para o futuro, né? Claro que nós não estamos falando da realidade atual e de muitos, dependendo de cada um, realidades completamente fora. Mas eu já conheço vários colegas que pedem tomografia para todos os casos. Eu costumo pedir para todos os casos e imperativamente para casos de retratamento. Então, hoje, você pedir uma tomografia para um caso de endodontia é muito mais comum do que há 5 anos atrás. E assim nós vamos caminhar. Isso aconteceu com a radiografia também, né? Então, eu acho que a tomografia é a questão de tempo para que ela acabe alcançando praticamente todos os tratamentos em nível de especialização, né? Talvez demore, mas é uma situação que não tem volta. Então, você tendo a tomografia, o que eu digo? Não precisa pedir, se você não puder, você não tem como pedir, mas tendo a tomografia, pedindo a tomografia, olhe para a posição apical. Já vá, não é só planejar onde é que está a câmara pulpar, a entrada dos canais, quantidade dos canais, também veja a região apical. Aonde está o ápice, relacionando a qual estrutura, posso vir a mais, posso menos, tomo cuidado, não tomo, vou diminuir a concentração do meu irrigante. Então, utilizar a tomografia, se você tiver, para que te dê uma estimativa exata da posição do ápice.
né? E aí a gente não precisa de mais nada, não precisa fazer exame clínico, não precisa não, né? O exame clínico não é tão importante, porque a tomografia vai resolver tudo. Ela já vai dar essa noção para a gente. Então, é um exame que eu acho que vai se tornar cada vez mais comum. A questão da dose de radiação, que é uma questão que se fala muito, né? Não vou indicar exames pela dose de radiação. Ela é absolutamente menor do que o ganho no diagnóstico, no planejamento do caso. Então, eu acho que não se justifica por isso. Eu acho que a única questão que tem que ser levada em conta é a financeira mesmo, né? Essa aí é uma coisa que não tem o que fazer. Mas em questão a outras questões, né? Eu acho que não tem problema. Tá? Então, radiação. O paciente vai tomar radiação, vai receber muita radiação, não peço por causa disso. Esse é um argumento que a gente já ficou passado. A gente sabe que a quantidade de radiação numa tomografia, ela é parecida aí a uma periapical um pouquinho maior do que uma periapical de boca toda, né? Então, não é um motivo de não se pedir tomografia. Acho que os custos são bem menores que os benefícios. Veja, num caso como esse, a gente tem a exata posição do ápice, a relação com seio maxilar, com inflamação do seio maxilar, diagnóstico de sinusite, por exemplo, uma coisa muito importante, sinusite de origem odontológica, hoje possível, né? Antes a gente não conseguia fazer um diagnóstico preciso, hoje a gente tem um diagnóstico preciso, então a gente tem que abusar da tomografia, dos recursos e aprender, inclusive, a manipular o seu próprio exame. Não se contentar com aqueles cortes que vêm da clínica de radiologia. Porque a radiologia, o radiologista faz o quê? Eu sou radiologista, a gente pega aqueles cortes que a gente acha mais importantes. Agora, não se esqueçam na endodontia, o radiologista que faz os seus exames, ele é focado em implante. Normalmente, ele só faz, em cidades pequenas, principalmente, que são as clínicas menores, ele faz aquilo arroz com feijão, que é para implantodontia. Muitas vezes, ele não tem a formação para fazer laudo na endodontia, muitas vezes ele não tem a visão, então nós temos que aprender a mexer no computador, manipular o exame no computador e a gente procurar as respostas que a gente quer, e não deixar somente para o radiologista, porque o radiologista vai pegar o que ele julga ser importante, colocar no papel, e o papel não é nem 10% do que o exame oferece, né? Principalmente quando a gente não faz um pedido correto, que tenha necessidade, que coloque o problema. Então, sempre que vocês fizerem um pedido de tomografia para uma clínica, o professor do Alíbio já deve ter falado, né? Vocês detalhem, expliquem por quê, o que vocês querem ver, né? Peçam um exame que tenha detalhamento para ajudar a vida do radiologista, que ele possa responder realmente as perguntas que você quer fazer. E não se esqueçam, manipulação de exames é no computador, todos temos que aprender. Daqui para frente, cada vez mais, isso vai ser, já é uma realidade, vai ser praticamente uma obrigação a gente trabalhar com meios digitais, né? E a periapical? Ela serve para a gente observar, porque vamos supor, então vamos supor que você não tenha a tomografia, não vou poder pedir uma tomografia. O que eu faço? Em que eu posso confiar? Confiar, não muita coisa. Você pode ter uma pequena auxílio de outros exames das radiografias. A periapical, por exemplo, para maxila e para mandíbula, ela tem diversos problemas. Primeiro, em relação à sobreposição na maxila, é muito grande, né? A observação é muita coisa. Você não consegue observar exatamente as estruturas que você precisa com o nível de detalhe que a gente precisa. Você não consegue observar a relação com as corticais, nenhuma, né? Claro que não, porque é um outro sentido de observação. As medidas são distorcidas, e esse é um grande problema, que você acha que está longe, está perto, né? E ela então, portanto, a periapical é uma estimativa confiável apenas em distâncias maiores entre ápice e estrutura, né? Aqui, por exemplo, como é que nós vamos fazer em todos esses dentes que vocês estão vendo aqui? Como é que a gente pode estimar que ápice está perto do seio ou não está longe, se tem cimento vazando para o seio, se extravasado para o seio? Nós não temos como saber, né? Não dá para ter essa estimativa. A periapical, principalmente em dentes superiores, é muito deficiente. E a mandíbula?
as mesmas coisas e ainda mais, ó. O canal mandibular, segundo esses trabalhos, o canal mandibular é muito difícil de ser observável, é quase não observável em 35%, 48%, quer dizer, em quase metade das periapicais você não consegue ver com segurança o canal mandibular. Né? Então é muito difícil você fazer a estimativa da distância. Existem alguns casos que a gente pode confiar, mas a grande maioria não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também. Somente quando você tem uma observação muito boa do canal mandibular, você pode fazer essa estimativa com segurança. Olha, né? Então, está perto, está muito perto, principalmente o segundo molar, né? Mas a gente consegue observar, será? Eu sou radiologista e às vezes eu não consigo. Então, é difícil, né? Então, veja, por exemplo, aqui esses casos. Alguns exemplos aqui, né? Como é que a gente pode dizer aqui se está o seio perto ou não? Os molares não dá, não dá. Aqui dá. Nós temos aqui uma distância segura, né? Na periapical. Dá para ver uma distância, né? Então, nós temos uma distância segura. Aqui também. Nesses dois pré-molares também. Neste pré-molar, nós temos uma distância segura, mas aqui já não podemos. No caso dos molares aqui, também não dá para confiar, não dá para ter essa estimativa pela periapical. E, infelizmente, essa é a grande maioria dos casos. Né? Então, a gente só pode fazer uma estimativa quando a gente enxerga, que nem aqui, exato, nós temos osso. Aí, sim, no caso das periapicais e no caso da maxila. E na mandíbula? A gente consegue estimar quando a gente enxerga. Eu não estou dizendo que aqui você pode invadir. Pelo contrário, não pode, mas eu estou vendo, ó. Eu consigo estimar que está difícil, que está muito perto. Aqui eu consigo estimar que os dois molares estão muito perto. Só que na periapical, se você vê uma certa distância dos molares inferiores, essa distância é confiável. Então, esse eu já não mexeria jamais, e esse eu poderia descer com segurança, porque a tendência é que seja mais. Então, aqui eu até conseguiria. E a panorâmica? Ela serve para isso? Será que ela serve para estimar a distância nessas estruturas com o canal, principalmente o canal mandibular, né? Ou o seio maxilar? Será que a gente consegue? Não, a gente observa as mesmas sobreposições, região superior. É muito difícil fazer qualquer tipo de interpretação séria para panorâmica. Aliás, eu, como radiologista, sempre falo com meus alunos, panorâmica não é exame para dentes. Panorâmica é um exame para boca. É um exame inicial para você ver as condições do paciente, para você ver posicionamento, falta de dentes, inclinações, estruturas, mas dente não se observa com panorâmica. Dente se observa com periapical, né? Não se observa também em relação com as corticais, claro que não. Também tem muita distorção de medida e a estimativa é confiável apenas também em distâncias maiores. Tá? Então, aqui um exemplo. A gente pode ver aqui como é que a gente vai conseguir estimar, né, em casos que está muito perto aqui, ó. Nós vamos mostrar aqui por um trabalho que a gente tem que essa distância é mais perto do que a realidade é muito pior que essa. Certo? Esse trabalho nosso aqui. Esse trabalho foi feito, é novo, né? Foi publicado há pouco tempo, que mede as distâncias entre o ápice dos dentes inferiores e o canal mandibular e o ápice dos dentes superiores e o seio maxilar. E a gente encontra medidas discrepantes entre a realidade, que é a tomografia, né? A realidade está em azul, e a panorâmica. Então, a gente vê que na panorâmica, as medições são todas maiores na panorâmica do que são na realidade. Enquanto que na maxila é o contrário. As medições são menores na realidade do que são maiores do que a panorâmica. Certo? Em gráfica é muito abstrato para entender, mas vamos tentar deixar isso mais claro. Na mandíbula, quando nós vemos distante, é porque está perto. E na maxila, quando nós vemos distante, está ainda mais distante. Certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Esta distância aqui
ela é mais perto na realidade, ou seja, na tomografia, né? Foi o que nós encontramos. Portanto, olha o problema aqui. Aqui pode ser que não seja tão problema, mas a segundo molar é. Tá? Esse é um conhecimento muito importante para quem faz cirurgia de terceiro molar também. Né? Porque às vezes você olha lá e está longe do canal. Não está. Você olha a panorâmica, vai fazer uma cirurgia, está longe do canal mandibular. Está mais perto do que você imagina. Né? Já na maxila, não. Parece que está dentro, mas na verdade provavelmente está fora. Nós vamos ver aqui uns casos. Olha aqui. Né? Essas aqui são fotos publicadas, são imagens publicadas nesse trabalho que a gente fez. E a gente vê que na panorâmica nós vemos essas raízes, esses ápices, né, completamente dentro do canal mandibular. Mas olha aqui a realidade, tanto no círculo vermelho aqui, ó, né, e no amarelo, a realidade é bem diferente. As distâncias são menores na realidade do que mostra a panorâmica. Na mandíbula, ao contrário. Olha aqui. Nós temos uma distância maior, certo? Olha em vermelho aqui. Aqui até parece que nem está em contato. Olha o tamanho da distância em amarelo aqui. E olha os correspondentes na tomografia. Olha como está pertinho. Aqui, ó. Né? E olha como está longe na tomografia, na panorâmica. E olha como está perto na tomografia. Olha aqui o amarelo, está longe na panorâmica. Olha a proximidade com o canal. Portanto, a panorâmica quase nunca é uma estimativa confiável para a gente fazer um trabalho pensando em prevenir um acidente com o canal mandibular. Então, olha alguns exemplos, né? Baseado em tudo que a gente já falou. Olha a distância aqui. Posso ir? Pode. Posso ir aqui? Pode. Olha as distâncias. São grandes. Na realidade, essas distâncias são maiores. Pode ir à vontade. Faça o seu trabalho da maneira que você sabe, você quer fazer, porque você tem a segurança de ter um cobrimento ósseo aqui, porque a panorâmica é sempre maior. Só que tem um problema, né? Quando a maioria não é assim. Isso aqui é minoria. Essa conformação, essa imagem aqui é minoria das panorâmicas em relação a dentes superiores. O normal é isso aqui. E esse aqui você não pode se basear. Né? Mais exemplos agora. Olha aqui, para a mandíbula agora. Aqui você tem uma distância grande. Aqui eu tenho uma estimativa até que confiável, porque eu sei que esse tamanho ele é menor que isto, mas não é tanto. Aqui a gente tem bastante, né? Só que aqui não. Embaixo não mexeria. Eu não tentaria, principalmente no segundo molar aí, fazer um tratamento mais agressivo. Né? De novo, falando aqui, não quem faz alargamento foraminal, por exemplo, um alargamento num dente como esse aí, 30, 40, 50, que eu já ouvi falar aí, a gente vê, tem que pensar muito, né? Tem que estimar o que você está fazendo para não haver problema. Certo? Então, esse aqui é um aspecto em relação a como que nós vamos fazer. Então, resumindo, tem que ter a tomografia, seria o ideal, todo mundo tem uma tomografia para observar, além de tudo que a tomografia já é tão importante para todos os aspectos, ainda mais esse, né, no planejamento. Fala-se muito pouco da tomografia como planejamento. A tomografia é mais utilizada como diagnóstico, recurso de tratamento, mas não planejamento. E eu acho muito importante que cada vez mais ela seja usada, tanto no planejamento de uma cirurgia de acesso, né, para você poder encontrar os canais, saber os canais que você precisa encontrar, como para você fazer, já tendo o exame, a estimativa também na posição do forame, do ápice. Então agora, o que a gente tem que fazer uma análise dos riscos agora, né? Então, é aquilo que eu falei, você não vai colocar nada no papel, perder tempo, não. Essa análise dos riscos é de cabeça, você está fazendo a anamnese, exame clínico radiográfico, se você tiver uma tomografia, nem precisa dessa análise, tanto, né? Mas você já vai estar fazendo e já vai estar se balizando, né? E aí você vai fazer, então, a sua tomada de decisões, baseado na posição dos ápices, que a gente já falou, nos fatores sistêmicos e nos fatores agravantes. Juntando tudo isso, a gente tem a nossa decisão clínica, que vai ser o quê?
o tipo do preparo que eu vou fazer, se eu vou fazer um preparo maior, se eu vou fazer um preparo... de novo, para quem faz alargamento foraminal, não fazer ou fazer menor. No meu caso, no caso de fazer uma patência, pensar se será que aquele caso é muito arriscado, não é melhor ser um pouquinho mais conservador, porque muitas vezes é um caso de polpa viva que não vale a pena, né? A gente ser mais... isso é uma questão de cada um, é a decisão clínica subjetiva, né? A concentração do irrigante, será que vale a pena usar aí aquele hipoclorito a 5%, que muita gente usa? Será que vale a pena num caso desse? Não é melhor, num caso de polpa viva, a gente utilizar uma substância menos concentrada para a gente ter um risco de uma exacerbação menor? Então, essas são as decisões clínicas subjetivas de cada profissional que vai tomar de acordo com a análise desses fatores que a gente já falou hoje. Essa tabela, não vamos entrar nela, claro que não, essa é uma tabela de riscos que a gente fez no nosso trabalho que foi publicado, né, juntando todas as informações que eu já falei para vocês, nós já falamos até agora. As proximidades dos ápices com as estruturas anatômicas, a proximidade com as corticais externas, e aí fazendo aquela classificação de risco e juntando todas essas informações para a gente tentar colocar isso de uma maneira prática para o profissional, para a gente fazer uma tabela de riscos de procedimentos extraforaminais. E essa é a tabela de riscos que o nosso trabalho propôs, né? Um índice de riscos na região apical. Então, nós temos aí, e esses riscos baseados no seio, no canal e nas corticais, eles são como estão aí, né? 40% a 50% de risco nos dentes superiores, muito risco em praticamente todos os dentes anteriores da maxila, né? Nós temos bastante risco, cada um no seu lado. Aqui nós não vamos ter risco em relação ao seio, mas há um risco considerável em relação às corticais, e aqui nós temos riscos em todos os casos, né? Principalmente em cortical, seio, então nós temos bastante, uma tabela de risco considerável para a gente se basear, para a gente pensar, né? Em região inferior, principalmente o molar inferior que eu falei para vocês. Então, esse é um índice de sucesso, um índice de risco apical que a gente tem que pensar, pode pensar antes de fazer um tratamento extraforaminal, para tomar decisões. Às vezes fala, professor, então significa que não deve fazer? Não, não é de não fazer, mas estar preparado para o que fez. Estar preparado para, se o paciente tiver uma exacerbação, você esteja preparado para atendê-lo, para tranquilizá-lo e evitar uma exacerbação, por exemplo, se ele tiver uma tendência de ter um extravasamento pelo tecido mole, porque você vai ter um acidente mais sério. Para que correr esse risco, né, que são acidentes muito desagradáveis, todos nós conhecemos. Então, é um índice de risco para o colega tomar a sua decisão subjetiva, levando em conta todos os fatores que nós já falamos. E eles podem ser correlatados, né, tem uma correlação com os fatores agravantes. Qual foi a grande falha desse meu trabalho? Eu quero trabalhar isso no futuro. Esses índices de risco, embora eu tenha coletado e feito toda a coleta em relação a gênero, eu não coloquei. Eu não levei em conta quando escrevi o trabalho. Depois eu falei, por que eu não fiz? Né? Não tem gênero aqui, é um índice de risco só. Índice de risco para todos os pacientes. E aí, quando nós vamos fazer a correlação com os agravantes, a gente vê que precisa ter também, né? Vamos mostrar aqui algumas relações que nós fizemos, e daqui a pouco vamos falar desse índice de risco que eu tentei fazer agora, né? Nós vamos tentar fazer um outro trabalho de outra maneira, fazendo essas correlações, mas vejam, por exemplo, como os fatores agravantes que a gente já falou batem com os casos de acidente que tem na literatura. Eu fiz uma coleta de um total de 291 casos coletados na literatura, né? Inclusive, e uns 10 casos meus também. Enfim, nós temos 291 casos coletados, né? E vamos fazer uma associação entre o que eu já falei, né? Será que tem a ver? Será que bate?
o que eu falei com o que nós temos, né? Olha para vocês terem uma ideia. Esses dados são da ocorrência de acidentes, nesses 290 casos, durante a irrigação endodôntica, distribuídos por arcada. Então, os acidentes com irrigação são 85% no sexo masculino, feminino, e 15% no sexo... Ah, não, desculpa, gente, agora eu estou falando por arcada. Desculpa. 85% na maxila e 15% na mandíbula. Então, veja, 85% dos acidentes, como a gente já mostrou, relacionando com as fenestrações, são na maxila. 15% na mandíbula. Será que isso tem a ver? E aí, olha aqui o que nós temos, segundo gênero no meu trabalho. Nós temos, enquanto nós temos nos acidentes da literatura 85% na maxila, as fenestrações que eu encontrei no meu trabalho são de 88%. Né? Então, não é possível que isso não tenha correlação. Certo? Essa é uma correlação, já é uma relação importante. Outra, agora sim por gênero. Né? Os acidentes, nos 290 casos que eu coletei, 91% são em sexo feminino. 91%. É muita coisa, né? Será que isso tem a ver com aquilo que a gente já encontrou? Dados, né? Vamos achar um dado meu aqui que também pode ser. Olha aqui, por gênero, nós temos 91% de acidentes nas mulheres, e aqui o índice de fenestração no sexo feminino é de 63%. É bem maior do que o índice. De todas as fenestrações que eu encontrei, 63% são no sexo feminino. Então, a ocorrência é bem maior em sexo feminino. Então, aqui temos um fator agravante muito importante. Então, tem dois já. Arcada, que a gente já falou, e gênero. São dois fatores importantes. Por grupo dental, agora. Nesses trabalhos que eu recolhi, esses são os acidentes com irrigação. Não, acidentes com irrigação não. Nesse caso, por irrigação. Sim, 290 acidentes por irrigação, de acordo com o grupo dental. E a gente vê a ocorrência, né, muito, em porcentagens, em caso de premolar, 32%. E aí, quando a gente coloca, junto com os dados do meu trabalho, a gente vê que há, sim, uma correlação. Veja o que eu achei de fenestração, né? E o que nós temos de acidente. Então, nós temos uma relação, sim, entre fenestração e os acidentes também por grupo dental. De novo, está aqui molar e pré no grupo de risco. Né? Outro dado que eu achei que pode ser correlacionado também, anginas de Ludwig. Nós procuramos aí na literatura casos de angina de Ludwig para tentar obter uma relação. Uma relação interessante é a por gênero, né? 76% dos casos são no sexo masculino. 76% dos pacientes internados são do sexo masculino. E aqui não é por grupo dental, é por sexo. Não, é por grupo dental, sim. Agora, e por grupo dental, nesses 290, né? 99% dos casos de angina de Ludwig são relacionados o molar inferior, aos molares inferiores. Então, angina, esses casos graves que nós vemos são ligados aos molares e, numa considerável porcentagem, ligado aos homens, né, aos pacientes masculinos. Será que isso tem alguma relação, né? Então, a gente vê aqui, eu achei uma relação, se a gente for ver que a proximidade por grupo dental com a cortical óssea, ó, nos molares aqui, principalmente nos segundos, bate exatamente aqui com o índice de acidentes. Então, o que a gente pode sugerir, né? Que as causas de angina de Ludwig são diretamente ligadas à proximidade dos ápices e às fenestrações em relação à tábua óssea lingual. Então, essa é uma relação importante também. E também em relação às fenestrações apicais. A gente vê aqui as relações de fenestração apical e a gente vê que elas são
concentradas praticamente todas nas fenestrações linguais e em molares inferiores. Portanto, esse aqui é uma correção, uma retificação que eu pretendo fazer nos meus futuros trabalhos, e a gente tem que ter em mente que esses riscos que essa tabela que eu fiz de riscos, que não envolve a diferença entre gêneros, será que esses riscos no sexo feminino são maiores? E a gente imagina que, pelo que eu já levantei de números, né, que eu já tinha, mas eu não tinha colocado na prática, nós temos aí os riscos no sexo feminino muito maiores. Certo? Então, nós temos aí, se eu for refazer essa tabela, em região superior, nós vamos aumentar muito esse índice de risco. Porque a gente sabe que os riscos, a presença de fenestração no sexo feminino é muito grande, né? E principalmente nos molares e prés, então dá para a gente ter uma ideia. O que eu costumo falar na prática? Se a mulher, para tratar primeiro molar e os prés de mulheres, sempre muita atenção. Sempre muita atenção. Porque elas que estão na literatura, né? Mais de 90% da literatura está nesse grupo. Bom, então, a gente falou de prevenção, tudo. Para terminar a prevenção, né? Além de tudo que a gente já falou, de fazer a anamnese, estimativa do posicionamento, as análises de risco, será que a gente pode fazer mais alguma coisa para prevenir um acidente, né, na endodontia? A maioria de irrigação, nós vamos falar uma prevenção também durante o tratamento, né, dos acidentes da irrigação. Então, depois de estimados riscos, ter feito tudo aquilo que a gente já falou, né, todos os aspectos, o que a gente pode fazer de forma local durante o tratamento? Então, fazer um bom... Eu particularmente, acho que um bom acesso cervical ajuda em muitas coisas. Segundo a literatura, um bom acesso cervical vai facilitar a saída dos líquidos de irrigação para a cervical, não deixando que eles desçam para a região apical em muita quantidade, né? Não faça um fluxo. O que mais nós podemos fazer? Jamais. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu tenho alguns acidentes de alunos com essas seringas. Então, eu coloquei aqui. Eu já escutei, né? Porque quando você usa uma seringa plástica para irrigação, se ela encostar na região apical e você não perceber, ela vai fazer uma pressão ali, né? E vai jogar para dentro. Eu tenho 2 acidentes de alunos meus, feios, muito desagradáveis, e eu sempre pergunto os detalhes, tudo, e as agulhas não, as pontas foram usadas, foram essas. Então, isso é uma ponta de aspiração, não é uma ponta de irrigação, né? Eu considero muito perigoso. Para mim, eu jamais faria irrigação com uma ponta plástica. Nós temos uma ponta de irrigação que surgiu agora no mercado de plástico, que eu testei ela, não gostei de jeito nenhum e jamais utilizaria por esse risco. Utilizar agulhas sempre com saída lateral, acho que isso hoje, nessa geração, não tem muito o que falar, né? Praticamente as boas agulhas do mercado todas são com saída lateral. Então, porque realmente a gente tem alguns trabalhos correlacionando acidentes de irrigação e o tipo de agulha, e eles conseguem fazer uma relação de acidentes com aquelas agulhas, com as agulhas tradicionais com saída de líquido na ponta. Então, né, claro, hoje nós temos essa opção tão fácil, então a gente saída lateral para a agulha. Nunca travar a agulha no terço apical, né? Sentiu travada, puxa um pouquinho, não vá apertar, porque a gente escuta isso também, já ouvi bastante. E tomar cuidado às alterações na anatomia dos dentes complexos. Aqui uma questão que está na literatura, mas como eu já falei até agora, para mim, a questão do acidente não é essa, não é em relação à abertura do forame, é em relação à proximidade desse ápice às estruturas, principalmente a cortical. Então, eu não sei, eu tenho quase 30 anos de formado, não existia clorexidina antigamente, né, professor? Não existia, não existia. E eu cansei de tratar dente com ápice aberto com hipoclorito.
Não é verdade? Todos mais novos, mais velhos aqui, a gente cansou de tratar e não era o que causava, nunca houve acidente, e inclusive hoje eu acabei de falar que a clorexidina também é irritante. Então essa é uma questão para mim secundária. Então essa é um guia, é um pequeno guia para a gente procurar ter menos acidentes durante o tratamento endodôntico e durante a irrigação, né? Eu acho que é uma coisa importante. Outra, relacionada à obturação também, há coisas para a gente poder diminuir? Sim, em casos de risco, a técnica de obturação tem que ser pensada, a quantidade de cimento, né? Então, utilizar cimentos o cimento ele é apenas para fazer, você colocar em contato as paredes do canal, então a gente tem que ter um senso do que é aquela quantidade de cimento necessária, né? Para que não hajam, se houver um extravasamento, não seja de grande monta também, né? A tendência parece ser também utilizar cimentos biocerâmicos, parece, né? Pela melhor compatibilidade com menor neurotoxicidade. Então, essa é uma das dicas que nós temos aí durante o tratamento para prevenir. Ok? E, por último, né? E se não for possível? E se você não puder? E se você tiver uma situação que você não pode, então, fazer a patência? Que, aliás, não é uma situação tão incomum. Nós não podemos fazer patências em vários casos, que a gente não consegue a patência, né? A gente sabe aí que 9, 10%, sei lá, 15, 7% na literatura, não há possibilidade, você não consegue fazer a patência em todos os casos, e nem por isso nós não estamos fazendo o nosso trabalho. E nem por isso as coisas dão certo, né? Inclusive, isso é o assunto daquele trabalho que eu mostrei anteriormente. Então, se não for possível fazer a patência, fazer o preparo da região extraforaminal, o que a gente pode fazer? Né? Quais seriam os motivos, então? Existem razões, quais são as razões, né, que nós temos? E nós temos razões, contraindicações locais, na minha opinião, a única contraindicação realmente para não se fazer um procedimento foraminal é a proximidade com o canal mandibular. Esse realmente não tem discussão, né? Não pode. Em relação ao seio, pode. A única coisa é que você tem o risco de causar um processo inflamatório agudo, né? A sua decisão. É difícil isso, a gente, né? Cada um tem a sua decisão, mas você tem o risco, mas não é uma contraindicação total. Agora, em relação ao canal mandibular, sim, né? Ou uma decisão preventiva mesmo. Olha aqui, né? Situações aqui que a gente não pode trabalhar além do forame, né? E condições, então a decisão clínica de fazer também levando em conta tudo que a gente já falou, as condições sistêmicas, os fatores locais, após avaliar os riscos todos em relação às estruturas, os fatores agravantes, a gente vai tomar uma decisão e, se achar necessário não realizar, nós teríamos que ter uma alternativa. Será que nós temos uma alternativa? Eu julgo que uma solução, né? Uma solução não, porque não temos solução nesse caso, mas uma alternativa seria melhor, a terapia fotodinâmica. É uma alternativa válida. Eu diria o laser de alta potência, mas o laser de alta potência já é uma situação, um recurso de tratamento que não é disponível para a maioria dos consultórios, né? Mas a terapia fotodinâmica vem se mostrando um complemento muito valioso ao tratamento endodôntico convencional, e em vários aspectos, né? Então, a utilização, o outro aspecto importante, o corante utilizado quando você trabalha com laser terapia, com terapia fotodinâmica, ele é biocompatível, diferente do hipoclorito da clorexidina. Então, se você quer fazer um trabalho, você não vai dar para sair, está fora. Se você tiver um extravasamento de azul de metileno, tirando a parte do manchamento, mas que também a gente não tem na literatura, algo assim, se lava, né? Não há que eu saiba, né? Essa substância é bem tolerada, então você pode fazer com que ela pode extravasar, você vai aplicar a luz para aí, você vai ter uma ação complementar do preparo químico-mecânico. Então, vários trabalhos mostram que o laser, né? No caso, o laser de baixa potência,
também, né, com a aplicação da luz no fotossensibilizador, a terapia fotodinâmica é uma complementação da ação antimicrobiana do preparo e da irrigação, inclusive na região apical. Você pode conseguir uma melhor desinfecção apical com a terapia fotodinâmica que você não conseguiu por você não chegar onde você queria na região do forame, se você não puder chegar. Lembrando que alguns trabalhos mostram que a ativação do fotossensibilizador, do corante com ultrassom, melhora a penetração e a eficácia. Então, você pode ativar com ultrassom, que se você tiver um extravasamento também vai ser de menor gravidade. Não vai ter gravidade, né? Então, a técnica de laser, de aplicação de terapia fotodinâmica, eu acho que é uma alternativa válida para complementação do preparo quando você não consegue, ou não pode, ou não quer atingir a região na sua totalidade, no seu comprimento máximo. Então, resumindo a aula, né? Resumindo nossa palestra, o que nós falamos? Nós vamos resumir da seguinte maneira. Há riscos locais e sistêmicos quando trabalhamos a região foraminal? Sim, há riscos. Mas para prevenir, nós temos que fazer um bom planejamento, para fazer um bom exame clínico, uma boa anamnese. Temos que observar os ápices com uma tomografia. E se a gente não tiver tomografia, nós vamos poder observar os ápices se houver condições nas radiografias. Apenas se houver espaço visível, tanto na maxila quanto na mandíbula. Então temos que tomar cuidado nessa observação. E se no nosso planejamento, tanto das posições, quanto dos fatores todos que a gente já falou, dos agravantes e tudo, se você achar que não é possível, a gente vai tomar decisões. Quais são as decisões? Soluções menos irritantes, tratamento mais conservador e talvez, se tiver oportunidade, uma alternativa terapêutica seria o uso do laser como auxiliar do tratamento. E assim eu termino a minha palestra. Espero que eu tenha passado o recado. Espero que ninguém desista da endodontia depois disso. E eu estou aberto agora para a nossa conversa, para as nossas perguntas, para os questionamentos. Estou à disposição aí o tempo que precisar.